Bom dia a todos. Eu digo bom dia porque esta leitura será publicada na manhã de amanhã, mas gravo, vai dar 6 da tarde, no horário local de Brasília, e hoje é dia 9 de julho de 2026. Eu sou o professor Zéfiro e é um prazer que você esteja me assistindo. Nós vamos dar continuidade à leitura do artigo publicado em Cadernos Nietzsche número 25, artigo de Gilvan Fogel, artigo intitulado Lendo da Visão e do Enigma. Bom, para quem está pegando o bonde andando, da visão e do enigma é um capítulo da terceira parte de Zaratustra, que, salvo engano, cada parte vai sendo publicada em um momento diferente da vida do filósofo Friedrich Nietzsche. Continuemos a leitura. Para quem está pegando o bonde andando, eu sugiro assistir à aula anterior. Cadernos Nietzsche, número 25, de Gilvan Fogel, Lendo da Visão do Enigma. Retomamos aqui na página 89, onde paramos. O homem, o viajante, o errante, começa ratificando sua já falada pertença, sua amizade ou consanguineidade com aqueles que são interessados e partícipes na viagem, na história, a saber, os que buscam, os que arriscam, os que aventuram-se nas fendas e meandros desse devir errante, e assim, e por isso, são atraídos os seduzidos e embriagados por enigmas, na verdade, os que se alegram com o lusco-fusco, isto é, os que se comprazem também com o ambíguo e o obscuro dessa proveniência e dessa destinação histórica e, desse modo, são levados, seduzidos para caminhos, sendas errantes que podem se tornar goelas, gargantas, sorvedouros. Esse viajante, o homem comprometido decisivamente com seu próprio destino, se diz um amigo, um consanguíneo daqueles que, abre aspas, não querem tatear um fio com mão covarde e que podem adivinhar, não querem inferir. Fecha aspas. O que quer dizer isso? Como de costume, para quem viu a aula anterior, eu faço pausas, mas eu não corto as pausas. Então agora, eu, que sou um entre aqueles de nós, onde nunca falta água encanada em casa, vocês me entenderam bem, vou comer o pão nosso de cada dia, minha proteína, que hoje é o ovo. Estou muito satisfeito. E a tudo dou graças. Exista ou não exista esse rapaz. É muito bom pão com ovo.
bastante nutritivo. O ovo é uma proteína barata, comparada à carne, por exemplo, né? E os portugueses, né, têm doces maravilhosos feitos de ovos, né? Porra, pensar no pastel de nata, né, no quindim. Tudo vem do ovo. Então, um doce de ovos estoniano, pude comer certa vez, chamava-se Karjalabiraga. Muito bom também. Comer, fumar, como dizia meu querido tio Dominique, vida boa. Vou aproveitar essa pausa que a gente fez para fazer um agradecimento a uma série de mestres que conduziram minha jornada na graduação de filosofia, mas eu vou começar agradecendo a professora Isabela Bocaiúva, que eu só venho a conhecer depois de estar formado em filosofia. E a maioria aqui é do IFIX, que vocês vão ouvir os nomes, outros não. Meu agradecimento a Fernando Santoro, a Ethel Rocha, a Pedro Rego, a Suzana de Castro, a Antônio Saturnino, a Rodrigo de Souza Dantas, ao André Martins, ao Gilvan Fogel, que é o tema da nossa aula, a Luan Reboredo, a Peter Paupel-Bart e a Giuseppe Coco, e um agradecimento ainda mais especial aos que eram alunos e não professores, meus grandes amigos, filósofos, Pedro Poncione e Marina Cavalcante. Essa aula é para vocês. Vamos retomar. O homem chamado e então movido pelo fazer-se de caminho, o homem promovido por experiência, ou seja, marcado por escuta, então por corpo, a grande razão, como diz Zaratustra, pois bem, este homem não suporta, melhor, não concede ou transige em seguir o fio condutor do silogismo, da dedução lógico-formal, enfim, ao ditame do intelecto, da razão, isto é, da pequena razão, ainda segundo o que diz Zaratustra, em Os Desprezadores do Corpo, outro capítulo de Assim Falava Zaratustra. Isso, a saber, o fio condutor da razão, da ratio, o fio da causalidade, a conexão entre antecedente e consequente, a causa e o efeito. É a mão covarde, porque não se lança, não se propõe a agarrar aquilo que se dá em escuta, e somente na e desde a escuta. Covarde, porque não obedece ao que precisa ser, o ouvir, o auscultar. Mão covarde, é pensamento covarde,
ou seja, nenhum pensamento, à medida em que prefere, quer dizer, privilegia, concluir, inferir, deduzir lógico-formalmente e assim por essa via caminhar tirando conclusões lógicas, consequentes ou consistentes. Ai, que pequena razão! Não, o homem de experiência, de escuta e de obediência, onde pode adivinhar, detesta inferir. Adivinhar aqui é seguir, obedecer à fala ou conselho da escuta, isto é, da experiência do corpo. É isso que lhe concede o poder, o direito de adivinhar. Ele segue sim um fio, um caminho, mas o fio ou o caminho da escuta do corpo sob o fio condutor do corpo. Mais do que um título, é um imperativo do pensamento de Nietzsche. E o imperativo de acompanhamento deste destino, desta história de dor. Isso, a saber, obedecer à fala ou ao conselho de escuta, isso é realmente o pensar. Pois é, por esse caminho que é possível pôr-se à altura das próprias coisas. Mais uma vez, isso é pensar, ou seja, meditar, que é entrar no sentido da própria coisa e assim participar dele. E, por isso, poder dizê-la, mostrá-la ou fazê-la visível nela mesma e desde ela mesma. Isso é realmente dizer com fundamento in re, pois a coisa é sua escuta. O que se mostra ou que se dá na escuta quer dizer falar ou dizer a partir do pôr-se e impor-se da própria coisa. No nosso caso, aqui, agora, é a dor. E assim evidenciá-la, torná-la visível. A dor, Zaratustra, o homem de caminho, de experiência, de dor, está falando, amo, isto é, quero, isto é, acolho e obedeço aquele e somente aquele que se dispõe a fazer esse caminho. E só desde ou a partir de caminho fala, faz, vê, enfim, pensa. Este é o método. Só sabe quem faz, cofaz. Este e só este realmente vê. Só este tem. Só para este pode dar-se a visão do mais só, do mais solitário. Só, solitário, não está falando do ensinamento mórbido, da introspecção doentia, do encasulamento subjetivista, do isolamento intimista, choroso, meloso, com ecos daquele romantismo lamuriento. O só, solitário, aqui o é do e desde o caminho próprio, do e desde o próprio fazer, perfazer, é o só da tarefa própria ou da ação intransferível que ao longo de sua realização vai cunhando uma identidade. Sim, um próprio. Só. Então, fala daquele que, por esta via, desse modo, cresce e se faz uno, quer dizer, íntegro, coeso, como o coração inabalável da verdade. E isso se torna o mais só, o mais solitário, quando este fazer ou esta tarefa é decididamente o caminho de dor, pois dor
corta, separa, isola, quer dizer, faz ficar irremediavelmente só e todo um, no sentido que evidencia o impartilhável, o intransferível da dor. Dor em sozinha singulariza, torna uno e indivisível. E este mais só é, igualmente, mais por esta dor, ou seja, a dor do homem que faz caminho, a história do homem doente do homem, é a dor mais radical, mais enraizadamente dor, a dor que dói em todo doer, seja na unha encravada, no calo, seja no luto, na amargura, seja no ódio. Trata-se da dor homem ou do homem-dor. Diz o texto. Esta é a dor que é o próprio ser e viver irremediavelmente no finito, no limitado, no pouco. Portanto, a dor é existir, a dor é ser homem, aquele que faz até o fim este caminho desta dor, aquele que afunda até o fundo sem fundo, abismo dessa dor. Este é o que vê, para este se dá a visão que é também enigma. Enigma aqui não se refere a nada escondido, recôndito, subterrâneo, mas fala do que se faz e do que se dá, se mostra necessariamente, súbita e abissalmente, quer dizer, gratuitamente, ou seja, sem porquê, sem para quê, sem de onde, sem para onde. Sem sentido. E este será todo o sentido. É só o que é, e desse modo impõe-se inexoravelmente. Assim é o limite, que é a dor homem, é no fim, na acumulação deste caminho, que cume e abismo se reúnem em um, o mais fundo e o mais alto, mais elevado, o mais raiz, o mais radical e o mais sublime, o mais terra, mais humano e o mais céu, mais divino, o mais pesado e o mais diáfano. São um só e ao mesmo limiar, uma só linha de consanguineidade. O instante. Aí, sobretudo aí, o mais só, o mais solitário. Aqui ouvir a fala do mais solitário, nas palavras de Rilke, abre aspas, as mãos do mais solitário erram menos. Assim, cofazer o caminho e então sim compartilhar da visão, compartilhar de quem cofaz. Só quem faz sabe, vê. E o mais só, o mais solitário, fala. Palavras de Nietzsche agora. Sombrio, eu caminhava, recentemente, no lívido crepúsculo, sombrio e crispado, mordendo os lábios. Não apenas um sol se havia posto para mim, uma senda que subia, obstinada, por entre pedras, uma senda má, solitária, sem mais o consolo nem de ervas nem de arbustos. Uma senda alpestre rangia sob a obstinação de meu pé, avançando silencioso sobre o escarninho
rangido do cascalho, pisando em seixos que faziam escorregar. Assim forçava-se meu pé a subir. Fim da citação. A fala é uma recordação. Recordação de percurso, de viagem, de peregrinação num ermo, num deserto. A fala relembra a aspereza, a dureza do caminho. Subida íngreme, caminho pedregoso, duro, difícil, puxando para trás. É crepúsculo, fim de dia, poente, o ocidente e de cores cadavéricas. A caminhada se faz com lábios crispados, mordidos, talvez rangendo os dentes. Não está excluído em alguma hora a convulsão, o espasmo, sim, a ira. E ele diz, abre aspas, não apenas um sol se havia posto para mim, fecha aspas. Na verdade, era tão sombrio, tão inóspito, tão só, que é como se todos os sóis se tivessem posto, todos os dias desfeitos. Noite, noite e só noite. Sol? Sóis? O que é sol? Sol evoca luz, calor, força, vida. Centro de gravitação, centro de atração, núcleo. O Sol está para a Terra, para a vida, tal como Deus, a metafísica, para a tradição cristã ocidental, para o humanismo greco-cristão. Deus, igualmente, diz-se centro de gravitação, de atração, núcleo, substância, fundamento, princípio, causa primeira. Vou acrescentar algo até que não está no texto do Gilvan. Motor imóvel também, né? Causa de si, princípio não principiado. Isso não estava no texto, vou retomar. Me desculpe, Gilvan. E assim, ele evoca assentamento, segurança, estabilidade, substancialidade. A caminhada do homem doente do homem, o humanismo greco-cristão, é a caminhada, a história de crescimento e também do esvaziamento de Deus. A história e o tempo da morte de Deus. Deus está morto. Aqui começa e aqui acaba a experiência do pensamento de Nietzsche. Pensamento este que, por esta via, está decidido a trazer à tona a história velada da filosofia. Mais uma vez, história velada da filosofia. Isto é, do Ocidente, da Europa. Este pensamento fala, mostra o Ocidente do Ocidente. Quando este sol igual a Deus se põe, é mais do que um sol, pois na verdade são todos os sóis. Todos se desfazem, esvaziam-se, quer dizer, todas as forças, todos os vetores, todos os sentidos, todos os valores, o Deus
do Ocidente são muitos deuses, quer dizer, são todas as formas, todos os modos visíveis, possíveis da metafísica, do projeto metafísico, igual à vontade de infinito, igual à vontade de substância, se concretizar historicamente, isto é, em acontecer e devir, se realizar. Todo e cada valor é Deus que, por ele, nele, como ele fala e se expõe, isto é, se realiza, se concretiza. O mais solitário é também aquele, o mais sem Deus, o mais ateu, o mais sem chão, sem terra firme. Deus, a metafísica, é compaixão pelo homem, mas é autocomiseração. E o mais, só não se compadece, sobretudo, de si mesmo. Nisso, a saber, de ser o mais só, ele não se economiza, quer dizer, ele se dá a coisa, ao caminho. Assim, a caminhada do mais só, do mais solitário, do sem Deus, do ateu, é andança, peregrinação no escuro, na noite, sem sol, sans soleil. Tal como ele recorda, ele vai frio, lívido, cadavérico. O caminho é senda, trilha pedrenta, pedregosa, árida, quase intransitável, sem o consolo ou o conforto de uma erva, de um arbusto, sem nenhuma insinuação ou promessa de verde, isto é, de vida. Subida, ascensão insistente e penosa. Viela, porta estreita. Só passa, só entra quem faz. Quer dizer, faz o caminho, que de algum modo é fazer o fazer. Secura, aridez, ermo, deserto. Deserto é sempre lugar e hora de solidão. Imensidão, uniformidade, monotonia, lugar e hora em que o espírito, a força ou a têmpora de um homem é posta à prova. Aqui, principalmente aqui, o imperativo não é pensar, isto é, refletir, inferir, considerar, ponderar, avaliar, mas resistir, suportar, superar, atravessar, perpassar, ou seja, duas palavras em alemão. Überwinden, verwinden. Perdoe minha má pronúncia do alemão. Mas Gilvan é partidário de Heidegger, de que só é possível pensar em alemão, talvez, Gilvan, ou não? Vamos continuar. Aqui ser sim, camelo, muito camelo. Assim é o caminho, o percurso, a história de dor. No caminho áspero, na subida, cheia de cascalho, que rola sob os pés e assim puxa de volta para trás e para baixo, nesta penosa escalada, o pé impelia, coagia, obrigava a subir. Quer dizer, aquele que faz a escalada impõe-se, obriga-se a si próprio, faz crescer desde si mesmo esta imposição de subida, de escalada, ou seja, de subida e de escalada aos píncaros da dor, da vida, da existência, nada de fora,
de estranho ao próprio caminho obriga, coage, ou impõe isso, mas a hora é de imposição, de obrigação, de coação de si, homem, para si, homem. Isso, só isso aqui agora se revela como brio, amor próprio. Em questão está a conquista de próprio, de identidade, de liberdade, a liberdade de ser o que é, o que precisa ser, e então subir para o alto, mais alto. Ouçamos das palavras de Nietzsche a sequência. Assim, forçava-se meu pé a subir, a despeito do espírito que o puxava para baixo, para o abismo, o espírito de gravidade, o meu demônio imortal inimigo, a subir, muito embora ele tivesse sentado nas minhas costas, meio anão, meio topeira, aleijado, aleijador, pingando chumbo em meus ouvidos e pensamentos, como que gotas de chumbo no meu cérebro. Fim da citação. Subir, elevar-se para o alto, crescer quer dizer intensificar-se, essencializar-se, há uma hora em que vida parece ser ou precisar ser irrevogavelmente isso, só isso. Mas eis que entra o espírito de gravidade, isto é, de peso, o demônio imortal inimigo de Zaratustra, quer dizer, o homem empenhado em conquistar sua humanidade, portanto, o demônio imortal inimigo da vida. E o que é o espírito do peso? Dizendo pesado, a palavra alemã diz também difícil, duro, áspero, penoso. Pesado, porque difícil. Difícil, porque pesado. Estranha e paradoxalmente, é uma espécie de categoria da vida, da existência, e que conspira contra a própria vida. Mais adiante, no parágrafo 2º Da Visão e do Enigma, sob a forma de anão, o espírito do peso terá lugar e papel decisivos. Ainda na terceira parte de Zaratustra, encontramos um discurso intitulado Do Espírito do Peso, onde esta categoria é tematizada. Grosso modo, o espírito do peso fala da tristeza, da melancolia e toma a vida e a terra, isto é, o finito, o limitado, por pesados demais, isto é, pesados ou difíceis demais para carregar, para suportar uma carga que lhe seria sobrecarga. Esse espírito do peso aparece como um demônio imortal inimigo figadal, proto ou arqui-inimigo, porque vida, em hora decisiva, parece ser crescimento, intensificação, floração, emergência, quer dizer, um irromper, aparecer, expor-se e vir à luz. Mas, tal como o demônio na fala do Fausto de Goethe, que é, abre aspas, o espírito igual à força, que diz sempre não, com exclamação, fecha aspas. O espírito do peso nega, recusa, puxa para baixo, amolece o ânimo, entorpece, pingando, gota a gota, chumbo nos pensamentos, nos propósitos, na ação, enfim, no ânimo, na força vital. É este o seu lado anão, topeira, ou seja, seu lado cavernoso, subterrâneo, de forças obscuras e sim
conspiradoras. Aleijado, aleijador, diz a tradução citada. A palavra em alemão, aqui talvez diga mais precisamente paralítico, sem forças, então lerdo, letárgico. Neste sentido, portanto, é também paralisante, embotador, paralisador da vida, de seus impulsos ou tendências de ser para fora, para cima, para o alto, crescimento. E aí, pessoal? Agora, não mais palavras do professor Gilvan, mas as minhas palavras do professor Zéfiro. Eu começo as considerações finais para nos despedirmos dessa segunda parte da aula inaugural, como temos chamado. E quero fazer uma pequena, grande observação sobre o que acabou de ser escutado. Nós vivemos em uma época de policiamento e patrulhamento que um texto como esse seria proibido ou interditado hoje em dia. Porque está proibido dizer que existe um processo inerente à deficiência de ressentimento. É lamentável que a gente não possa mais pegar as palavras pelo chifre. Nos falta essa tolerância a um aspecto da linguagem que, se for ignorado, o que está sendo praticado é o apagamento da história humana. Eu espero que eu tenha sido claro. Essa é a minha advertência final e essa é a notícia boa que eu tinha para dar para vocês. A notícia ruim é que essa aula vai ser dividida em 3 partes e andamos efetivamente metade do texto. Quer dizer que a aula final será longuíssima, será 2 vezes maior que essas 2 primeiras aulas foram, no mínimo, porque teremos muitas páginas a percorrer. Eu agradeço muito a quem tem assistido até agora e eu não tô nessa pelo dinheiro, né? Então eu não preciso pedir super like, botar meu Pix por enquanto, quem sabe daqui a pouco, né? Nunca diga nunca.